E aí, pessoal, como é que tá todo mundo? Estamos aqui para mais um dos talks no GoRN, né? Na nossa sessão aí do Pong XP Plus. Obrigado aí pela presença de todo mundo, né? E hoje, né, nesse momento agora, vamos ter aí o Natan, né? Nossa palestra do Natan aí, né? Então, ele vai mostrar um pouco aí sobre o desenvolvimento de jogos 3D, né? Usando pouco e fazendo muito, né? O Natan, ele ele é... Peraí que eu perdi aqui meu negocinho. E o Nathan, ele é desenvolvedor de jogos desde 2016, tá? Começou como artista na área, né? E hoje ele tem mais atividade, né, com essa parte aí. E atualmente ele é líder de desenvolvimento na empresa Game Mind, né? Então, a empresa do qual é sócio, né, desempenhando também o papel de gestor, né? Então, um jogo aí Faros, né? Um jogo aí envolve matemática e jogos, né? Um jogo bem interessante, premiado, né? E, Nathan, pode começar aí sem mais delongas, fazer a sua apresentação e seu toque para a galera. Ah, pessoal, o Natan, a gente teve um problema com o vídeo dele, tá? Então ele vai estar sem vídeo, mas podem ir perguntando, fazendo suas dúvidas aí na call, que eu vou passando no chat, né? Que eu vou passando para ele aqui na call, beleza? Então, pode mandar bala, Natan. Show. Primeiro que sou eu, apesar de Thiago ter passado um pouquinho, né, sobre isso. Eu sou desenvolvedor de jogos, né, ligado mais à parte artística, mas meio que eu sou um grande canivete, eu mexo em todas as áreas. Eu trabalho atualmente na empresa Game Mind, né, com a empresa minha, como líder de desenvolvimento, minha e mais 4 sócios. A gente começou essa jornada com Faros, né, que foi um jogo premiado e educacional, de cunho educacional. A empresa também ela é de cunho educacional, só que mais voltada para jogos utilizando um desenvolvimento mais próximo do que o mercado procura, mas sem trazer aquela ideia de jogo chato educacional, né? Sempre gostei muito de arte, é a minha região que eu tenho mais afinidade, essa parte artística. Tanto que dentro da empresa, o que eu mais desempenho, além da parte de game design, é a parte de arte, no sentido de liderar e conversar sempre com o pessoal. E acho que é isso para a introdução. Começar aqui. Sumário pequeno sobre o que vai ser essa palestra, né? Tem alguns tópicos aí que eu vou mostrar e aplicar também, mostrar como é que funciona a aplicação. Introduzir um pouquinho sobre o que vai ser essa palestra, né? A palestra ela é destinada a basicamente todo mundo que está na área de jogos e tem interesse por essa parte 3D, né? E na parte artística 3D, né? Apesar de não necessariamente você precisar ser um artista para você tá fazendo essa parte de arte, apesar de soar meio estranho, mas até um programador ele pode muito bem fazer seus próprios assets e colocar dentro do jogo, né? O desenvolvedor solo, normalmente ele tem que saber utilizar todas as mecânicas que está disponível para ele. E quando você está na parte de programação, é sempre bom você conhecer um pouquinho de arte, porque você tem máquinas de estado que você vai precisar entender de animação um pouquinho para saber como é que funciona, como é que colocar essas animações. O que eu vejo muito, inclusive, é o pessoal, assim que pula de paraquedas na arte 3D, é ver que eles vão ter que estar trabalhando diretamente com artistas, vão ter que dar para o artista muitas vezes o que é que ele precisa exatamente, como é que vai funcionar esse tipo de animação. Algumas vezes vai ter que colocar alguns materiais e vai estar trabalhando, por exemplo, em codar esses materiais, em trocar a cor de um personagem, por exemplo. Quem vai fazer isso é o programador junto com o artista, né? O programador vai mandar o código e vai estar mexendo nesses parâmetros. Então é sempre bom você ter esse conhecimento de arte. Né? Mas sem mais delongas, é uma palestra para quem gosta e quem se interessa por essa região. Mesmo que você já esteja avançado e já tenha um bom conhecimento da área de arte, ela tem como objetivo também trazer técnicas de metodologias de desenvolvimento rápidas para que você não fique perdendo tempo demais nem se atrasando. Se você é uma pessoa que tem problemas com prazos ou problemas com desenvolvimento geral desses assets, isso vai ajudar muito que você tenha uma visão diferente. Isso aí foi basicamente o que eu falei. E para quem nunca tocou, eu recomendo o Blender. O Blender é uma ferramenta extremamente poderosa hoje em dia. Tanto que
a própria indústria está usando o Blender agora de forma estável, não é mais só o Maya 3D Max como era no passado, mas agora o Blender está comendo muito espaço e é uma ferramenta simplesmente fantástica. Não é algo que, igual no passado, que o pessoal dizia, se você quer entrar no mercado de trabalho, você tem que aprender Maya. Hoje em dia já tem até AAAs que estão utilizando o Blender dentro da pipeline deles, né? Então é uma ferramenta extremamente poderosa, que não é para você pensar que só porque é gratuita ela é uma ferramenta fraca, né? Inclusive o Blender, ele agora está recebendo add-ons, né, que são como se fossem extensões da própria Algorithm, né, e da Substance Painter, que agora você tem a integração dos dois, ou seja, que era algo que antes o pessoal fazia mais ou menos com Maya, com alguns addons, agora tem oficialmente para o Blender. Vamos lá, antes de começar a falar sobre essas técnicas, todas essas coisas, primeiramente, imaginando que você está entre as três situações em que você ou é um desenvolvedor solo, né, que aí você tem que fazer o papel de todo mundo, basicamente. Você é o game designer, você é o programador, você é o artista, você é basicamente o dono daquilo ali, né, do seu próprio projeto. Você pode ser também de uma equipe de desenvolvimento, que ela ou já está formalizada do mercado, ou já está no desenvolvimento mais sério, assim dizer. Então, tipo, já é um grupo de amigos que já está há tempo desenvolvendo, um grupo de pessoas que já estão muito unidas nesse desenvolvimento de jogos, né? Toda parte, você tem artista, você tem programador, você tem pessoas de música, pode ser só duas pessoas também que estão no desenvolvimento sério? Pode, completamente. E você tem a equipe iniciante, que é agora que começou agora há pouco, ainda está entrando nessa área, ainda não lançou o primeiro jogo, ainda nem começou o primeiro jogo sério, assim dizer, estão só experimentando, que também é uma boa experiência para você aprender como é que você vai fechar esse jogo e dizer isso é um produto finalizado, né? Então a primeira coisa que você tem que saber é quem é esse pessoal que está com você e o que é que eles conseguem produzir. Como é que você vai planejar um escopo, como é que você vai dizer como é que vai ser o estilo artístico, se você nem sabe se você consegue fazer isso ou se sua equipe consegue fazer isso, né? No caso que você não seja um desenvolvedor solo. Então é sempre bom que você tenha acompanhado com você essa noção de que quem você está trabalhando consegue fazer isso, fazer isso e fazer isso, né? Outra coisa é você conhecer a pista. Assim como os cavalos que você está usando, você tem que conhecer qual pista você está trabalhando. É algo rápido, é um projeto rápido que tem que ser produzido agora. Uma Game Jam, por exemplo, você tem um mês para fazer esse produto, esse jogo. Então você tem que realmente. Eu tenho que usar metodologias rápidas para desenvolver isso. Eu tenho que economizar onde der e eu tenho que fazer escopos pequenos. Você tem que entender e aceitar que você não dá para fazer tudo, né? Que é uma noção que a gente falha até mesmo dentro da própria empresa. A gente fala, eu vou fazer isso aqui em uma semana e você não consegue entregar nessa semana. Chega até a ser um negócio chato. Então você tem que se planejar bem para saber como é que você vai fazer esse tipo de coisa, né? Existem os prazos determinados, em que aí você tem um escopo de tempo não muito longo, mas suficiente. Você tem 6 meses, você tem um ano, você tem 2 anos para desenvolver esse jogo, essa plataforma. Ou não necessariamente é uma deadline que você tem porque você tem algum contrato, alguma coisa do gênero, mas pode ser uma deadline que vocês se delimitaram como equipe ou como você como pessoa se delimitou. Então, tipo, no dia 31 de dezembro eu tenho que estar com esse jogo pronto e tenho que estar com ele lançado. Essa é a sua deadline e todo mundo vai trabalhar em volta disso. Normalmente, essas deadlines, essa forma de prazo determinado, ele dá um crescimento muito grande. Cada uma das formas que você trabalhar dá um crescimento excessivo em você, né? Quando você está fazendo coisas para Jam, você tem que se otimizar, você tem que aprender a ser mais rápido, você tem que aprender a se virar nos 30, né? Então, é uma experiência muito boa como artista, com prazo determinado também, porque você aprende planejamento e prazos, você aprende quanto tempo eu tenho que fazer isso aqui? Você pode determinar que habilidades você quer aprender, por exemplo, esse jogo aqui ele vai ser um jogo 3D e vai dentro desse universo que eu estou construindo, esse jogo ele vai ter bastante árvore, coisa que eu nunca trabalhei, vai ter muita vegetação, muita coisa orgânica, um jogo bem pesado orgânico e você se desafia a construir isso aí. E o longing, né, que eu costumo chamar de quando der, que você está fazendo o jogo com os amigos paralelo a outros projetos que você tem na vida, ou até mesmo porque você está aprendendo essa área e você está desenvolvendo para ver quando é que você vai terminar isso aí e se terminar, né? Que é
Uma das formas que eu recomendo, se você quiser, apenas se você quiser adquirir uma determinada habilidade, tipo, eu quero aprender a fazer robôs e coisas mecânicas pesadas. É uma boa você se desafiar porque você não tem um tempo, você pode tomar calma e é muito bom para aprendizado, mas é ruim se você quiser lançar. É muito difícil alguma coisa que entra no long ou do quando der de ser lançada, né? Ela vai empurrando com a barriga até onde der e às vezes fica por isso mesmo, a equipe se desfaz. E não tem toda aquela pressão de data e colocar prazo em cima de si. Então, o longing ele é algo bom para você de autodesenvolvimento, eu considero, não é? Para projetos pessoais, não é normalmente algo que você faz com equipe, né? Existem alguns jogos que conseguiram sair desse tipo de ideia, mas são gatos pingados, né? E aí você junta essas duas ideias de que você tem uma equipe com um determinado desenvolvimento. Imagina que vocês começaram agora, o artista acabou de começar 3D, então você não pode simplesmente falar que vai fazer um jogo fotorrealístico, tal, tal, tal. Não, você tem que prezar pela simplicidade da sua equipe. Se sua equipe é simples, ou se você é um desenvolvedor simples, programador que não tem muita habilidade em arte, ou um artista que tem pouca habilidade de programação também, ou qualquer outra área, um músico, enfim, você tem que entender que isso aí você vai ter que tomar seu tempo para fazer as coisas e que você não pode fazer tudo no mundo. Porque a primeira coisa que a gente faz quando entra na área de jogos é tentar fazer tudo que tem no mundo, né? Então, se você tem uma equipe desse nível, dessa ideia, você não pode esperar que você esteja desenvolvendo algo como o metrô, por exemplo. Então, sempre tomar cuidado sobre o escopo. Sempre começa o desenvolvimento no escopo do seu projeto. Tem uma frase que a gente costuma escutar em Jam, né? Quem participa muito de Jam, é que você vai fazendo as features e você vai removendo. A ideia de uma metodologia de desenvolvimento inteligente e ágil é que essas features elas não chegam a ocorrer, essas features excedentes. Você já do começo já fala, não dá para fazer isso na Jam. Você vai adquirir isso com experiência? Vai, mas na frente eu vou mostrar umas guidelines que é bom para você saber se você vai conseguir desenvolver esse protótipo ou não. Planejamento rápido, que é você não ficar rodando em ciclos tentando resolver as coisas, né? Tentar, o projeto vai ser assim, assim, aí passa um tempinho, você volta atrás, e você começa de novo isso e volta atrás. Isso acontece em todos os escopos, num projeto longo, no projeto de curto prazo, no projeto de prazo determinado, essas coisas acontecem. Em Game Jam, realmente é mais danoso, porque você perde muito tempo voltando atrás. Às vezes é uma ideia melhor do que antes, mas se você perdeu um dia inteiro pensando na ideia, você já foi muita parte do seu tempo. Ou se você tem um projeto de uma semana, um mês, se você perdeu 1 ou 2 dias, você também já perdeu um tempo que você poderia ter planejado melhor isso, em vez de ficar rodando. Então a ideia é que você planeje rápido, você pegue várias fotos online, várias coisas que você tenha uma noção mais ou menos como significa e vá formalizando. Isso sempre pensando na sua equipe, ou em o que você consegue produzir. Não adianta você pegar um negócio em um prazo curto, em que você tem que desenvolver muito rápido e você tentar aprender lá em cima da hora o negócio. No Agem, como é um local de aprendizado, é até ok fazer isso, mas se você tem um projeto sério que você precisa entregar em 1 mês, 6 meses, não é bom que você fique fazendo planejamento de coisas que você não consegue produzir, né? E aí vem da parte da ideia. E com 3 perguntas você já consegue resolver parte desse problema, né? Que é o que a equipe consegue executar, isso eu falando da parte artística, a parte de programação é outro paradigma, outra coisa. Mas o que a equipe ela consegue executar naquele tempo determinado? Ela consegue fazer múltiplas fases, ela consegue fazer um cenário totalmente interagível, que todas as gramas se movimentam. Se você tem pessoas suficientes para fazer isso no tempo que você tem, então foco é tempo e o que você consegue fazer. Com essas duas coisas, os cavalos e as pistas, você consegue resolver esses problemas, né? Que temas você consegue aproveitar melhor como equipe? Aí é um divisor de águas, né? Porque se você tiver querendo aprender algo, como é que você vai encaixar por que você vai viver na sua zona de conforto, né? Então essa questão depende. Se você quer aproveitar bem o projeto em si e não a entrega, aí você prioriza por coisas que você quer aprender ao longo daquele projeto. Mas se você precisa entregar ele, é um projeto urgente, é um projeto que você precisa. Você está dentro de uma empresa ou você está dentro de um contexto rápido, então você tem que procurar temas que encaixem com o que você faz. Um exemplo meu, eu tenho um conhecimento
o meu foco no inicial foi sempre construção de robôs e maquinaria, né? Que é um negócio que eu gosto muito de animar. Então, se eu for fazer um produto rápido, eu tiver que fazer um produto rápido, eu vou procurar um tema que se relacione mais ou menos com isso. E o que é que vai exigir mais e menos da equipe? Em que sentido? Você escolheu um tema, você já sabe qual é o tamanho do escopo do projeto. Você vai fazer um jogo de máquinas em que o mundo acabou, por exemplo. E o que é que dentro desse projeto vai exigir mais do pessoal, né? Se você sabe que o que vai exigir mais é a parte de animação, porque o artista ele é muito novo, ele ainda não tem o conhecimento de animação específico, e que isso vai dar trabalho para ele, você não vai botar 300 inimigos para ele fazer. Você vai colocar alguns poucos que vocês vão poder variar e que vocês vão poder seguir ao longo do jogo, né? Ah, o que é que vai exigir menos? Imagina que a pessoa é muito boa em fazer cenário de pedra. Você vai tentar encaixar naquela temática esse cenário para que você consiga desenvolver mais rápido isso aí, né? E aí, filtrando tudo isso, você consegue um desenvolvimento com bem menos estresse do que seria só puxando ideia. Tipo, é bom que você tenha uma pessoa que está na liderança de uma equipe, ou que você mesmo está na liderança da sua equipe, mas que você entenda que uma pessoa da sua equipe pode não estar confortável produzindo aquilo, né? Ela pode não gostar do tema, ela pode não se sentir à vontade para produzir essa quantidade de assets desse tema. Então é bom que você sempre converse com o seu artista, com o seu programador também. No caso do programador ter alguma coisa que ele não quer trabalhar na parte programacional. Então isso aí vale tanto para arte, quanto para programação, quanto para música, quanto para todas as áreas de desenvolvimento, né? Sempre trabalhe com que sua equipe está confortável, nem que seja uma experiência de aprendizado. Se tiver todo mundo lá para aprender, então todo mundo vai e tenta sair da sua zona de conforto. De certa forma, ainda é confortável porque o pessoal está empenhado em fazer isso, né? Simplicidade, né? Nossa ideia sempre é fazer o AAA, o Bambamã, mas conforme a gente está avançando atualmente nessa parte de jogos, as coisas estão se tornando mais simples porque não só porque é mais fácil de fazer na maioria dos casos, mas porque a estilização ela traz uma liberdade artística grande comparado ao fotorrealístico, né? Fotorrealístico é aquela coisa, todo mundo vai fazer igual. O peso maior tá mais na galera que vai fazer a parte do post-process e a parte de efeito e de cinema e level design do que do artista. O artista ele só precisa reproduzir o que está na realidade, né? Então, não é necessariamente uma solução criativa. Obviamente, você pode fazer do seu jeito um universo cyberpunk, um universo todo cheio de coisas diferentes, um universo arcano fotorrealista. Isso não vai ser de forma nenhuma menos criativo, mas eu falo na questão de você impor sua estilização em quem é você, né? Então, sempre que você der e que se você se sentir confortável, opte por estilo simples. E também porque é melhor de você fazer em massa, né? Se você quer produzir muitos assets, o escopo do seu jogo, a ideia dele, tem muito isso de mundo, construção de mundo, então é bom você optar por um estilo simples que você consiga fazer rápido. Eu vou dar uns exemplos já já, mas seguindo aqui. E o que acontece quando você, como artista iniciante, tenta fazer PBR sem ter estudado antes de ter praticado? Normalmente vai ser essas bizarrices, né? Eu chamo de efeito PS2. Que é quando o pessoal não tinha muita noção do que estava sendo produzido e que muitos jogos saíam com esse serrilhado horroroso tentando enfiar no engine um negócio que não suportava na época. E que não era 100% feito à mão, né? Então você acaba criando esse efeito. Claro que alguns jogos conseguiam ultrapassar isso, como o Black do PS2, que era um jogo que tem um gráfico sensacional, mas em geral era muito difícil fazer esse PBR acontecer de forma segura. E ainda é hoje em dia, se você não tiver os conhecimentos corretinhos. Então é bom que você, nesse início, quando você está iniciando, foque mais na estilização, foque mais em formas simples, foque mais em acertar a topologia, a modelagem, do que em tentar ficar enfiando textura ultra realística. Vamos lá, e agora vamos para a parte de técnicas de Rush, né? Que é o que é que está sendo apresentado aqui, que é você usando pouca coisa, você desenvolver um mundo grande, né? Um universo grande. E aí, a primeira coisa que você começou, vou começar no Blender, vou começar no Maya, vou começar em qualquer ferramenta. Tente pegar os atalhos. Tem vários vídeos que tipo a galera vai mostrando como fazer arrastando o mouse, né? Mas sempre há atalhos que você pode fazer as coisas infinitamente mais rápido. Então,
se existe qualquer coisa que você faz usando o mouse dentro do Blender, pelo menos, do Maya algumas coisas ainda tem que usar muito o mouse, mas do Blender existe um atalho para isso. Se você quer selecionar um objeto todo de uma vez, existe um atalho para isso. Se você quer fazer um furo muito rápido no objeto, existe um atalho para isso. Então, sempre foque em pegar esses atalhos, porque eles ajudam muito. Escolher um estilo, que é como havia dito anteriormente, escolher um estilo que seja fácil de você produzir, não que necessariamente seja confortável. O que eu quero dizer com isso? Você pegar um estilo em que você consiga produzir bastante nele, que você se desafie a fazer ele, mas sem que você perca muito tempo fazendo ele. Então, em vez de você pegar e fazer, eu quero fazer o estilo igual ao do World of Warcraft, por exemplo. O estilo igual que a Blizzard faz nas cinemáticas. Vai dar muito trabalho se você tiver na concepção inicial. Mas aí você pode pegar algo que está um pouquinho mais acima do seu nível. Eu quero aprender a fazer um estilo simples, a começar a entender o que é estilização. Então aí você começa a andar poucos passos até você chegar no seu objetivo final, né? Então, quando você estiver produzindo jogos, sempre escolha um estilo em que você consegue reproduzir. Não que está muito além do seu nível, né? Então, não que está na sua zona de conforto, que você já sabe, mas que você também não está distante e não é um negócio que você pode aprender em pouco tempo, né? Otimizar a arte, que aí é você entender por que sua arte está daquele jeito, né? Então, imagine que você está fazendo uma artezinha bem simples. Ele usa a cor, subindo aqui. Você usa a cor e você usa formas geométricas, um low poly para fazer isso aí. Tá, mas como é que isso está sendo feito, né? Como é que isso está acontecendo? Como é que está sendo o meu processo, né? Você pensar no seu processo. Então, em vez de você simplesmente ir fazendo na doida e ver se encaixa ou não no seu estilo, pensa por que você está fazendo isso. Por que a parte de cima eu estou pintando de uma cor e da parte de baixo eu estou deixando mais escura? E aí você nota um padrão. Se a parte de cima sempre é mais clara, de baixo sempre é mais escura, toda vez que eu vou fazer um modelo, eu vou deixar a parte de cima clara e a parte de baixo escura. Vou deixar um lado mais escuro que o outro. E aí você vai produzindo. Sempre que eu faço animação, eu sempre começo desse jeito. Depois eu faço isso. E aí você até anota no caderno, num bloco de notas da vida, e você vê como é que você faz isso. Quando você começa a fazer esse tipo de prática, já vai ficando automático, você não precisa mais escrever em canto nenhum, você só vai se lembrando. E aí quando você está no desenvolvimento como a Game Jam, por exemplo, que você tem que ser muito rápido e você quer produzir asset de qualidade, você já tem na sua cabeça, eu vou fazer um modelo assim, depois eu vou pintar, por exemplo, as arestas, né, as bordas dele de uma cor mais clara, depois eu vou pintar embaixo dele de uma cor mais escura. Você vai fazer isso para todos os modelos, você já sabe como funciona na sua cabeça a textura. Então você vai produzir muito mais rápido do que você tivesse na doida pensando, como é que eu como é que eu deixei nessa qualidade? Então aí pensando nisso aí, né? Isso é que é a otimização da arte, né? É você pegar algo que você já faz e você fazer isso mais rápido. Isso vale para arte, vale para programação, vale para tudo. Se você pegar um código seu, existe atalhos de teclado para você fazer determinadas coisas. Existe Ctrl A para você selecionar tudo, por exemplo. Dá um Ctrl F, depois Tab que você já vai direto no que você estava pesquisando na linha de texto. Então, sempre procure otimizar seu trabalho. Sempre existe uma forma melhor de fazer o que você está fazendo agora. Produção em massa. Essa técnica aí é uma técnica que eu utilizo na minha empresa, né? Também chamada de produzir em batches, que é você, em vez de você fazer simplesmente um modelinho e exportar, depois fazer outro, exportar, faça isso em massa. O que é que eu vou fazer? Eu estou fazendo o conjunto de flora do meu jogo. E aí você faz várias árvores, várias plantas, e você vê se a paleta de cor encaixa. Então você está fazendo um trabalho que você está vendo a proporção das coisas um do lado da outra. Você está fazendo tudo próximo do outro. Para texturizar também fica muito mais fácil. Então quando você for produzir, principalmente cenário, tente produzir em massa, tente produzir ele em suas caixinhas separadas uma das outras, porque fica muito mais fácil de você produzir alta quantidade de modelos, né? Você consegue realmente notar a diferença de tempo. Você fala que quando você vai exportando, você tem que fazer aí você prepara um ambiente, finaliza, exporta. Vai criar outro objeto, prepara ele lá no ambiente, salva, fixa e joga. E vai fazendo isso várias vezes, né?
E você perde muito tempo fazendo isso. E modularização. A modularização é uma técnica bem simples, que é você criar objetos que você vai reproduzir ao longo da sua cena. Então você vai fazer uma casa, por exemplo, e você separa as partes dessa casa para construir essa parte modular, né? E isso aí é algo que agiliza e muito em conjunto com produção em massa. Você faz os dois. Por exemplo, nesse caso aqui, né? Tá feito esses modelos, depois você texturiza eles em conjunto, depois você monta os seus assets. Vai parecer que seu jogo é infinito. É tudo diferente do outro, parece que você passou muito detalhe em cada localização diferente, mas na verdade você só está repetindo o que você usou em caixas diferentes. Você tem literalmente infinitas possibilidades depois que você faz essa técnica de modularização, né? E aí eu tenho exemplos até de trabalho em que isso aí é um negócio que você ganha muito tempo. Vou apresentar um exemplo aqui, eu estou com a Unity aberta, para demonstrar mais ou menos como é que dá para você aplicar. E você tem uma cena como essa. Você tem uma cena produzida com poucos assets. Imagine que você utilizou só isso aqui. Isso é a quantidade de assets que você teve que produzir. Imaginando que você seja uma pessoa lenta e ainda não tem a otimização dos seus processos, ainda não sabe como é que está fazendo suas coisas direito, você pode levar 2 horas, 5 horas ou 10 horas para fazer isso aqui. Mas comparado com como você faria pessoalmente, iria demorar muito mais tempo. E aí você pega essas coisas que você fez de forma modular e de forma em massa e você aplica dentro da cena. E aí você ganha muito mais tempo do que se você fosse fazer isso de ponto em ponto, né? Só dar um exemplo aqui apresentando. E aí você analisando, parece que foi. Deixa aqui um pouco só. Parece que você fez uma infinidade de coisas, quando na verdade você só pegou, tá reusando textura, tá reusando modelo, tá recolocando as coisas. E tudo isso dá uma vida muito diferente. Até outras áreas você consegue fazer sem problema, áreas totalmente diferentes. Tudo isso utilizando essas técnicas de fazer rápido. Esse cenário aqui desse jogo, esse protótipo, né, ele foi produzido em um dia durante uma jam. Essa parte aqui, ela foi facilmente produzida em um dia, colocando tudo e fazendo até regiões diferentes, sem você precisar fazer cada asset, colocar cada coisa. Isso agiliza muito o seu trabalho. Vou voltar na apresentação. Então, se você tá sempre focando nessa parte, sempre pensando em como é que você vai fazer essas coisas em massa, como é que você vai modularizar isso, como é que você vai encaixar essas coisas, você ganha muito tempo produzindo seus cenários, né? Então, voltando aqui um pouquinho. Quando você vê esses jogos, por exemplo, o Humans Fall Flat, que é esse primeiro aqui, você vê que a maioria dos assets deles são simples, são reproduzíveis, são vários assets que uma pessoa com pouco tempo de arte, pouco tempo de Blender consegue fazer sem problema, mas ele é encaixado. Você vai pegando esses assets, vai colocando e parece que é um negócio totalmente novo. O Overcooked é do mesmo jeito, ele segue um padrãozinho, várias gavetinhas, várias coisas. O chão é o mesmo, a parede é o mesmo. O cenário background dele, se você notar, é mesmo, tirando quando muda para um navio pirata, alguma coisa que eles fazem, mas é sempre reutilizando coisas. Na área que a pedra, a mesma textura daqui, a textura daqui, que vai ser a textura daqui. Ele vai pegar essas folhas, vai usar em outro canto. Essa madeira é outra textura que ele está reutilizando, que ele está adaptando. Então, o que significa você produzir rápido, mais rápido que os outros? Significa você estar sempre focando em tentar aproveitar o máximo de seus assets. Você se torna muito valioso para a indústria quando você faz isso. E até quando você é um produtor solo, você vai ganhar muito mais tempo. Claro que você não vai ter toda aquela qualidade 100% diferente. Cada cenário ele é
totalmente único um do outro, cada objeto se mexe diferente quando você toca, mas isso é para um cenário em que você tem 2 anos de desenvolvimento, você tem uma equipe grande trabalhando com você, ou você tem muito tempo e já está muito tempo na área, mas quando você está iniciando, ou até mesmo quando você já está dentro, essas técnicas elas agilizam muito. Até na minha própria empresa, a gente utiliza muito modularização e produção em massa, em que cada cenário do jogo, quando ele é feito dessa forma. Ele é puxado vários assets, feito vários ao mesmo tempo, um do ladinho do outro, modelado um bocado, depois texturizado, depois para frente. Então, se você quer um pontapé muito bom de como é que você pode produzir coisas extremamente rápido, é isso. É só você pegar essas metodologias e ir aplicando. É só você não tentar se forçar demais em pegar, em vez de você pegar texturas online e tentar encaixar, que é um negócio extremamente errôneo, você pode pegar essas coisas e aplicar no estilo simples, como o Yuma Fall Flat. Eu sei que eles devem ter sido um artista por trás, mas não é algo que fica muito distante da realidade de quem está começando agora. É simples de produzir, né? Então, quando você trabalha com game dev, você pode pegar até o próprio Minecraft, que é uma pixel art simples e é tranquilo de ser feita. Você pode passar um tempo e você consegue fazer mais ou menos, pegando as técnicas online mesmo. Online tem muita coisa que você consegue, pegando as técnicas básicas. Você consegue fazer uma modelagem 3D tão simples como ele e consegue fazer o jogo que você está querendo fazer. Só foque em manter ele simples e no que você consegue fazer. Se for para se desafiar, faz um long, ou vai numa game jam que seu objetivo não é ter um jogo completo. O objetivo dessa game jam é você aprender uma habilidade. Então você pode ir sozinho e pegar alguém, alguma pessoa, algum amigo seu, alguém lá, e você tá com ele e falar, ó, tô tentando usar meu máximo aqui para aprender e tal, e quero fazer essa parte. Quero fazer muita matéria orgânica, mas eu tenho muita dificuldade. Provavelmente o cara vai falar, beleza, você faz aí os personagens, eu vou programando aqui e a gente vai. Ou você pode tentar fazer sozinho, pegar a Unreal. A Unreal ela é uma mão na roda para artistas. Hoje já tem forma de deixar ela configuração batata, que o grande problema dela é que ela era muito pesada. Mas você já consegue pegar um artista e utilizando pouquinho conhecimento de ligar a coisa e você entender programação, você consegue fazer um jogo já só ligando caixinha, sem precisar programar ativamente nada, né? Então é que eu recomendo se você é um artista e está sem programador e não achou ninguém para ir com você nessa jornada, você vai utilizando ela para você tanto aprimorar suas habilidades de artista, quanto para você crescer como desenvolvedor de jogos, né? E o último passo disso tudo aqui é você focar em finalizar o seu jogo, né? Depois que você faz isso, depois que você coloca essas coisas e que você tem muito mais tempo sobrando, é muito mais fácil você finalizar o jogo. Você já tem os assets prontos, o programador provavelmente está lá já terminando as coisas dele. Então, você já está numa fase diferente de polimento, adicionando detalhes, porque o tempo que você ganhou fazendo essas estratégias é o tempo que você ganha para polir o jogo, né? Que é uma parte extremamente importante. Então, você ganhou esse tempo, pegou esse tempo, e aí é só fazer detalhes, é só finalizar, deixar o jogo bonitinho, fazer um menu, terminar, e é isso. Você tem um jogo finalizado. A indústria, ela pede muito que você tenha jogos finalizados, ou que você saiba como, em geral, produzir em massa, produzir em qualidade e quantidade. Se você produz em qualidade e quantidade, você se torna um artista extremamente valoroso para a indústria e você com certeza consegue vaga muito fácil. Se você tem um bom portfólio, e eu boto muito ênfase em você ter um bom portfólio para você ser visto, né? Se você quer ser artista e você quer entrar na indústria, você já está na indústria e quer ficar mais valorizado, poste mais coisas no seu portfólio ou finalize mais jogos. Só existem esses dois caminhos. Não adianta você ter vários projetos e fazer uma arte muito incrível, muito boa, e você chegar lá e só ter uma arte no seu ArtStation, só tem um jogo publicado, fica muito difícil para você, né? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou reservando esse espaço aí para qualquer dúvida que tenha. Valeu aí, Natan. Eu tô com meu áudio lá já, pessoal. Lá não tem áudio não, Tiago. Tá. Só teve essa pergunta aqui
né? Que você já respondeu lá para a pessoa, mas se Natanael quiser dar uma geral. Eu falei aí, Nathan, que você iria falar um pouquinho para essa Raíssa aí. Ela fez uma pergunta, essa pergunta que está no chat, perguntando sobre quais áreas, como é que ela poderia. Ela quer transformar um jogo de real em virtual, eu acho, um jogo de tabuleiro em virtual. Ela perguntou quais cursos ou ferramentas podem ser usados, se a gente dá algum curso sobre quais ferramentas podem ser usadas. Eu falei que a gente não dá curso, porém você poderia falar um pouco sobre as ferramentas que você usa e recomenda para quem está começando. Pronto, show. Vou aproveitar essa deixa aí, inclusive, para falar sobre a ferramenta, voltar lá para cima. Do pontapé inicial, né? Pontapé, né, na arte. Para você quer transformar um jogo digital, um jogo real em tabuleiro, existem duas formas, né? Você pode fazer ele usando se for um jogo muito simples e algo que você está pensando em ser bem digital e bem simples, você pode usar. Tô esquecendo o nome daí, já é Construct, usar o Construct, que já é recomendado. Mas se você tem bastante tempo e quer fazer um negócio mais encorpado, você pode usar tanto a Unity quanto a Unreal, dependendo do seu computador. Eu recomendo mais a Unity, se você quiser programar. E para a ferramenta, o Blender. Todos são gratuitos, tanto o Blender quanto o Unity. E você pode usar para você, se for um jogo tabuleiro 3D, você pode usar o Blender para fazer seus assets e usar o Unity para programar dentro do jogo, né? Tem vários cursos online, se você pesquisando. Se você souber inglês, fica mais fácil ainda, mas tem alguns em português já. E vou aproveitar essa deixa para vender parte do meu peixe, que não é vender porque é gratuito, mas no meu Instagram, se você seguir, é amigo Derek, minha conta no Instagram, seguir, eu vou postar lá alguns cursos, vou começar alguns cursos em português sobre a parte do Blender, né? Que é mostrando todo focado na área de jogos. Não é focado para a galera que quer aprender impressão e não é focado para a galera que quer ir para a parte de filme ou para a parte de renderização. Ele vai ser 100% focado na área de jogos. E aí eu vou estar dando esses cursos lá e postando no meu Instagram e no meu Twitter, que é o mesmo do Instagram, que é amigo Derek. Então, se responde essa pergunta, basicamente, para você trazer um jogo real para o virtual, tem que ter essa parte de um pouquinho de arte, é muito simples. Eu digo até que para você modelar 3D você não precisa nem ser artista, você só precisa saber enrolar um pouquinho. Mas realmente para a parte de programação, o Unity você precisa aprender um pouquinho. Tem vários tutoriais online e se você for um jogo simples, que não precisa 3D nem nada, usa o Construct, que é uma ferramenta bem menos robusta, mas que é muito mais fácil de você desenrolar. Beleza, Nathan. Caso alguém mais tenha dúvida, pode perguntar, galera. A gente está passando aqui para o Nathan as perguntas, mas se mais ninguém tiver. Nathan, você quer dar algumas palavras finais aí? Não, é isso. Sigam no meu Instagram. Me enrolei agora. Sigam-me no meu Instagram, né? Que lá eu vou estar postando sobre esses cursos que eu vou dar. São gratuitos, vai ser pelo YouTube. O Instagram vai ser só para empurrar para o lado de lá e no meu Twitter também. Outra coisa, dê uma olhada na empresa Game Mind, né? A gente quase sempre está abrindo vaga, tanto para artista, a gente abriu mês passado, inclusive, e a gente está com vaga aberta, inclusive, para programador também. Então, é uma empresa voltada para a área de educação, mas que está muito focada na parte de diversão também, já que existem pessoas que tiveram diversos estudos, diversos programas de mestrado, já tiveram doutorados voltados para essa área. Então, o pessoal é bem competente quando se trata de diversão e educação. E é isso. Tem uma pergunta aí. Show. Eu tenho aqui no Skype. Pergunta aí, Nathan. Entre Construct e Godot, você recomenda mais o Construct? Vamos lá, depende do tempo. Se você quer aprender a fazer um negócio rápido e logo, vai para o Construct, porque ele fica tanto mais fácil de mexer um pouquinho na parte artística, quanto mais fácil de você ficar programando por aquela ligação de nodes, né? O Godot, ele é mais robusto do que o Construct, um pouquinho menos que o Unity, sendo bem generoso. E ele é bom se você quiser entrar na área de jogos de cabeça mesmo, se você não tem só um projeto, sabe? Você quer realmente, não, eu quero
me estabelecer como desenvolvedor de jogos e quero tirar um tempo para isso. Aí você pode usar o Godot. E o Unity, se você já tiver uma noção de programação. Então, pessoal, acredito que essa foi a última pergunta. Muito obrigado a participação de todos. Né? Continue aí para mais eventos. Né? Teremos aí o nosso próximo toque às 2 horas aqui do Pong XP Plus no Go RN, né? Do Sebrae RN. Tá? Então, muito obrigado pela participação de todo mundo. Muito obrigado, Natan. Né? E já já nos vemos novamente. Valeu, pessoal. Valeu, agradeço aí a todos que viram.